Então, o Holocausto, conforme eu mencionei Tenta não colocar o braço na frente. ele é um processo que ele vai acontecendo ao longo do período de predomínio nazista ali. Esse processo, ele vai sendo naturalizado e ele vai sendo construído ao longo do tempo. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? A característica antissemita existente na Alemanha no século XX, ali em 1930, 1940, ela não é algo novo, ela não é algo recente, tá? O antissemitismo, ou seja, o sentimento de aversão e de desprezo pelos nossos povos semitas, sobretudo os judeus, ele é um sentimento antigo dentro da Europa. Ele remonta à Idade Média. Na Idade Média, os judeus já eram perseguidos. Inclusive, a gente vai ver a expressão de cristãos novos no período ali do período moderno, período dos, entre aspas, descobrimentos, onde, por exemplo, a esposa de Pedro Álvares Cabral, entre aspas, descobridor do Brasil, entre muitas aspas, diga-se de passagem, é uma cristã nova, ou seja, é um judeu recém-convertido. Aquelas ideias e alguns ditados, essencialmente, que se falam às vezes, de olha, não pode apontar o dedo para, não sei, para a estrela, para alguma coisa assim, porque nasce verruga no dedo, ou coisa do gênero que em alguns lugares do Brasil se falam, não são em todos, é porque normalmente, em alguns aspectos, os cristãos novos, quando queriam retomar sua religiosidade judaica, apontavam para determinada estrela nas constelações. E aí, muitos desses cristãos novos que eram pegos fazendo isso, eles eram levados a julgamento pela Inquisição, porque houve Inquisição no território americano. Então, esse sentimento de aversão aos povos semitas, ele é algo antigo, ele não é algo recente, tá? E aí, dentro desse aspecto, quando a gente chega na Alemanha nazista, a partir principalmente das chamadas leis de Nuremberg, a gente vai ter essencialmente a institucionalização dessa discriminação. E aí a gente vai ter algumas situações importantes. Alguns eventos nos chamam mais a atenção. Um deles vai ser o que a gente chama de Noite de Cristal. A Noite de Cristal vai acontecer então no dia 9 de novembro de 1978. E são ataques contra lojas, comércios em geral, que são propriedade de judeus. Nestes ataques, então, vários nazistas, apoiados inclusive pela SS, que é uma polícia específica, mais militarizada do que as normais da nossa querida guarnição nazista, vão literalmente depredar toda e qualquer loja que seja de judeu. Quebrar a vidraça, e é daí que vem o nome das vidraças quebradas que ficaram no chão. Vão saquear mercadorias, enfim, tudo isso vai ser essencialmente feito, tá? A Noite de Cristal também pode ser chamada de pogrom. Pogrom é uma palavra que significa ataque violento contra um grupo específico. Além da destruição de lojas, vários judeus foram presos e levados para campos de concentração. O campo de concentração, como eu falei para vocês na aula passada, ele faz parte de um plano bolado por dois generais nazistas, um chamado Heydrich, outro chamado Himmler. Eles que apresentaram a ideia dos campos de concentração para exterminar os judeus dali. Só que o Holocausto, ou a Shoah, como a gente também pode chamar, ele começa antes mesmo disso. A gente vai começar tudo isso com aquilo que a gente chama de guetos. O mais famoso desses guetos é o que a gente chama de gueto de Varsóvia, que fica na Polônia. Tá? O gueto, ele é o pré-campo de extermínio. Vamos lá.
Quando você tem lá uma fazenda de gado e você precisa carregar o rebanho para você transportar ele porque você vendeu, você normalmente fecha uma parte desse rebanho naquilo que a gente chama de mangueira, certo? Por quê? Por uma coisa muito simples, é mais fácil você pegar os caras que estão, os boi que estão ali fechadinho, que não tem para onde fugir, a menos que estourem a cerca, do que você sair catando no meio do potreiro. Concorda? O gueto é uma mangueira. Você direciona primeiramente os judeus todos para lá e posteriormente eles vão para o campo de concentração. Então o gueto, ele é uma parte onde você é fechada, toda e qualquer saída. Você vai ter apenas algumas saídas que são sempre controladas pelo exército da Alemanha, pelos nazistas. Onde para entrar e sair só com a autorização deles, ou seja, a saída não existe. Onde as famílias estavam reclusas, aqui sim você tinha uma propaganda que, por mais que não funcionasse, era que eles iriam para um lugar melhor. E aí você vê, nesses guetos, superpopulação, ausência de medicamentos, porque literalmente eles ficavam reclusos naquela parte da cidade. Eles não podiam sair. Então tudo tinha que ter lá. Posto de saúde, hospital, mercado, tudo, loja, tudo. Só que não tinha. Na verdade, tinha extremamente sucateado. Então, por exemplo, você tinha um hospital, mas não tinha um medicamento e não tinha um médico. Aí você tinha uma série de situações ali, tá? Isso vai ter uma revolta, tá? O gueto de Varsóvia, por exemplo, ele vai ter um levante onde vai ser bem sucedido. Vai ter uma série de situações ali. Diga, Gabriel. Então os guetos, eles seriam basicamente, tipo, eles fechariam ruas ou seriam... Fechou o bairro. E aí eles moram ali. Então, assim, isso vai ser o período ali inicial. Os judeus, então, foram agrupados em guetos. A vida nos guetos era difícil, havia superpopulação. Muitas famílias eram obrigadas a dividir a mesma residência. E vários vão morrer em doença ou vão para os campos de concentração depois já enfraquecidos. Diga, Bela. Os soldados nazistas, ou que trabalhavam com os nazistas, eles eram ruins mesmo? Tipo, era aquela desculpa que eles só estavam cumprindo obrigações? Vamos lá. Lembrando, aquilo que eu já falei para vocês lá no 6º ano. História não tem bonzinho ou malzinho. Tem pessoas que fazem coisas. Ponto, acabou. Na cabeça deles, eles estão fazendo aquilo porque é bom para o país dele. Ponto. Na cabeça dele, ele foi ensinado que o judeu é a praga do mundo, que contaminou tudo e que ele é a raça superior e que para ele, que eles tenham uma sociedade boa, eles devem eliminar os inimigos que vão prejudicar a nossa raça. Ponto. Não vamos falar ao chegar no ponto de fazer juízo de valor, mas cada um sabe o que os atos que você, entre aspas, enquadra moralmente enquanto algo bom e enquadra enquanto moralmente algo ruim. Esses guetos foram como se fosse o início do... Isso. Campo de concentração. Oi. Calma, O outro gente. parece que ele tipo brincando, né? O campo de concentração é o que aparece na maioria dos filmes que você vê sobre o Holocausto. Tá jogando ping-pong. Mas, se acalma, te acalma. Eu só estou citando antes. Eu ainda não cheguei nele. Vou pegar o próximo slide. Tá? Campos de concentração ou campos de extermínio. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem tipos de campo quando a gente fala do plano da solução final. Então a gente tem o campo de concentração, que pode ser campo de trabalho forçado. A gente tem o campo de extermínio. E a gente tem um complexo, por exemplo, de Auschwitz, que Auschwitz, ela literalmente é um campo de concentração que tem todos os tipos de campo ali junto. Tá? Mas enfim, vamos lá. Campo de extermínio, primeiro do tudo. Campo de extermínio foram criados para exterminar judeus. Os objetivos desses campos eram matá-los. Os judeus eram fuzilados e enterrados em valas, também como cobaias para experiências feitas pelos médicos nazistas. A matança de judeus foi tanto que os próprios fuziladores tiveram problemas psicológicos. Uma das coisas interessantes a se olharem é o como que começa essa treta toda. Tá?
Existem dois pontos que forçam, entre aspas, os alemães a pararem de fuzilar judeu e matar eles na câmara de gás. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar fotos, imagens dos campos de concentração para vocês. Tá? Eu não sei É porque dá Firenze. pensava que campo de concentração era onde eles se escondiam, sei lá. Não. Tipo a história da N3. Ali é o que a gente chama de bunker. Ah, Normalmente subterrâneo, onde você fica escondido. Tá, vamos lá. Entender por partes. Quais são os dois problemas? Feliz ou infelizmente, mesmo eles entendendo que os judeus não eram seres humanos, eram sim animais, ainda assim, com o passar do tempo, depois de matar, uma hora você tem problema psicológico. Até porque, diferente da situação de que você está matando alguém porque, sei lá, ele está tentando te assaltar, porque ele está tentando te atacar, diferente do caso de você estar tentando matar alguém que está em legítima defesa, ou seja, você está em combate com a pessoa, muitas vezes você matava pessoas indefesas. Então você matava idosos, você matava mulheres, você matava mulheres grávidas, você matava criança, você matava bebê, um monte de gente. E isso vai dando problema psicológico. Então, um dos motivos é porque isso estava fazendo mal aos soldados nazistas. Tadinhos. Tá? Tadinho. Então, vamos tornar isso mais impessoal. Lembra que eu falei pra vocês que o cara falou eu só apertava o botão da câmara de gás? O que isso é um processo? Isso é um processo de tornar a morte de determinadas pessoas impessoal. Eu não vejo o cara que eu tô matando. Só aperta o botão. Eu aperto o botão, pronto, ele se explode. Outra coisa, nós já estamos, e aí isso vai funcionando conforme vai começando o período da guerra, vai ficando mais difícil. Por quê? Porque a munição, a partir de agora, ela tem que ser utilizada na guerra. Então eu não posso ficar matando o judeuzinho e gastando bala com ele. Vai no facão. E como que a gente percebe primeiro? Entendam que é para deixar a gente falar. Não ficar falando no meio do caminho. Isso atrapalha os outros e desconcentra os outros. Não foi você que falou! Deixa quieto, continua. Vou deixar quieto. Vamos lá. Então a gente tem muitas cenas que era mais ou menos assim. Quando se invadia uma determinada cidade onde tinha uma população judaica, você levava essa população para as florestas muitas vezes. E aí você tem cena dos caras tentando economizar munição da seguinte maneira. Eles pegavam 2 ou 3 pessoas, às vezes faziam elas ficar abraçadas e atirava nas 2 ao mesmo tempo, para com uma bala você matar as 2. Nossa. Ah, então às vezes tinha a mulher e o filho abraçados assim. Se eu conseguir ter tempo para essencialmente marcar a viagem de vocês, que eu quero marcar para ir para Curitiba, no Museu do Holocausto tem imagens dessa parte, onde você vê literalmente as pessoas assim abraçadas enquanto os outros estão fuzilando. Então assim, a gente vai ver no campo de concentração e no campo de extermínio essa medida, não por conta dos judeus, não para tornar a morte dos judeus mais rápida e dolorosa, não, pelo contrário, foi mais cruel até talvez, mas enfim. Bom, campo de concentração. Os campos de concentração são os maiores exemplos do Holocausto. Milhões de judeus foram encaminhados para esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos ou encaminhados diretamente para as câmaras de gás. Auschwitz é o campo de concentração mais conhecido. Há um tempo atrás, estávamos conversando na sala dos professores, eu e a Nair, e ela falou que a sobrinha dela foi para Auschwitz, da livraria lá, a Ana. Depois eu fui olhar, tem umas fotos bem da hora. Eu vou passar muitas fotos.
Pessoal, Auschwitz é o maior exemplo do campo de concentração, dos campos de concentração nazistas. Não é o único, tá? A gente vai ter uma série de campos de concentração. Sobibor, Treblinka, Belzec, Chelmno, Auschwitz. Por que Auschwitz é o maior exemplo? Porque Auschwitz é um complexo. Ele tem um campo de concentração, o campo de trabalho forçado, o campo de Cacete, quando a extermínio. gente aprende, Tá? tem que Ele aprender tem tudo. história, tem que Auschwitz, aprender inclusive, russo. é essa imagem que vocês têm na abertura do capítulo, de número 7, tá? Auschwitz, então, ele é um complexo muito grande. Ele tem muita coisa ali dentro. E aí a gente vai usar ele como o maior exemplo, mas existiam vários outros. Isso que parece a maioria dos filmes sobre a guerra. Exato. Diga, Bela, se tá com um erguido. Por que Auschwitz é o futuro dos abertos participação? É porque ele é mais reservado? É porque ele é o mais ilustrativo e alguns dos alemães destruíram. Mas isso nós já falaremos também, tá? Então, assim, é bem complicado. Você tem uma série de situações para você analisar, para você olhar ali, tá? Mas vale ressaltar assim, apesar de tudo, apesar da crueldade, Auschwitz não foi o campo de concentração mais mortífero. Vamos lá, ele matou mais gente, mas teve um campo de concentração que não matou mais que Auschwitz porque funcionou menos tempo. Mas se você for fazer uma média entre tempo de atividade e número de mortos, ele matou mais que Auschwitz. Então, assim, ele só não matou mais porque não durou tanto tempo. E isso se deve a algumas coisas, porque Auschwitz, como ele era um complexo, a gente tem Auschwitz I, Auschwitz II. A parte do campo de extermínio de Auschwitz é chamado de Auschwitz-Birkenau, tá? E aí a gente tem uma série de situações. Dentro de Auschwitz, por exemplo, a gente vai ter a figura de um médico doido lá, chamado Josef Mengele. Josef Mengele ganhou um apelido carinhoso de Anjo da Morte. Já falaremos sobre ele. Diga, cara. Duas perguntas. Existia campo de concentração, essas coisas em outros locais? Porque eu já vi filmes de, por exemplo, soldados americanos que foram presos por japoneses e etc. Existia campo de concentração em vários lugares. Pessoal, a gente vai ter campo de trabalho forçado na União Soviética com os gulags. A gente vai ter campo de concentração no Japão para soldados inimigos. A gente vai ter campo de concentração nos Estados Unidos, aonde eles prenderam, mataram, assassinaram uma série de japoneses. E nós não estamos falando apenas dos japoneses que eram capturados nas batalhas, e sim imigrantes japoneses que haviam migrado para a costa dos Estados Unidos, e eles foram presos e levados para lá também. E foi tão cruel quanto aqui, só que não se fala porque os Estados Unidos venceu a guerra e manda na geopolítica mundial desde então. Então a gente vai ter campo de concentração para todo que é lá. Até depois da guerra, né? Depois da guerra também. Enfim, mas vamos lá. Professor, Vai. eu não entendi direito. Campo de concentração significa que tem os dois juntos? Ou... Não. Campo de concentração é um local onde você fica concentrado, várias pessoas, uma concentração de pessoas. É um Então ele lugar pode ser fechado. tanto de trabalho? Sim, isso. O que vai diferenciar é campo de extermínio, campo de trabalho forçado, campo de... Mas... Tá, voltando a falar sobre o nosso querido e maravilhoso, entre aspas, tá? Muitas aspas, Josef Mengele, ele é um dos caras mais problemáticos, por assim dizer. Mengele, ele vai literalmente... Cara, é surreal o que ele fazia, mas tudo bem, tá, vamos lá. Algumas coisas, tá? Tipo... Bebê, será cedo. Entendeu? Será cedo. Pegar aqui pelo pé, pam, no teto. Vai cair. Pra ver como tu morria, o que aconteceu no corpo. Assim. Nossa Senhora. Tá? Outra coisa. Pegava. Ele era
Então, às vezes, ele separava os gêmeos em quartos separados e ele fazia com um para ver se o outro tinha algum tipo de relação e sentia alguma coisa. Experimenta pegar e costurar duas cabeças, assim, no mesmo corpo, assim, tipo... Ah, foi ele que fez centopeia humana. Mas eu não vai pra esse lado, não. Não vai pra esse lado, não. Mas assim, cara, e eu não tô falando assim, tipo, faz a cirurgia normal, não, é no seco, sem anestesia nem nada, tipo. Tá? Você vai olhar essencialmente as imagens dos experimentos dele, era brutal. Pegar assim, a agulha e falar, olha, o olho dele é preto, será que se a gente colocar tinta verde, fica verde? Pegar a agulha assim, e metia tinta nos olhos das Ih, pessoas? ficou vermelho. Assim, do nada. Ah, só tinha Ou pegar aqui a pessoa e colocar ela lá tomar um banho na água quente, assim, mas tipo, sabe? Quente. Pelando. Aí a pessoa tá lá e daí virar pra pessoa e falar, agora você vai ali. Aí apontava pra um chuveiro com uma água gelada pra caceta, ou pra uma banheira cheia de gelo, assim, água e gelo, assim, pra pessoa mergulhar. Pra ver como que o corpo reagia a essa mudança de temperatura brusca. Tem caso de uma mulher que ela sobreviveu aos campos de concentração e ela concedeu uma entrevista, por exemplo, ao Fantástico, um tempo atrás, e ela falou que isso aconteceu com ela, de sair de uma água quente e ir pra água. Ele falou, agora você vai. Ela falou, eu não vou. Ele falou, você vai ou você morre. Ela tá viva. Já sabemos, ela foi. Não quer dizer que tenha sido algo agradável, né? E aí você sabe o que é pior de tudo? Tá, vamos lá. Mengele fazia parte de uma família muito forte do cenário agrícola da Alemanha. A família dele, ela era essencialmente muito forte e tinha inclusive uma empresa de implementos, de tratores e tudo mais. Com tudo isso, Mengele consegue fugir. Então ele não é capturado depois da guerra. Ele foge e ele vai parar na Argentina. Na Argentina... Calma, cara pálida. Na Argentina, ele fica vivendo lá na Argentina com o nome dele. Nem usou uma identidade falsa. Era o nome dele mesmo. Só que aí, o serviço secreto judaico encontra um outro cara, também importante, da Alemanha nazista, e que estava na Argentina. Então, o que ele vai fazer? Ele consegue uma identidade de um amigo dele que havia voltado para a Europa e que ele tinha esquecido a identidade aqui e começa a usar uma identidade falsa. Só que não basta isso, ele não fica na Argentina, ele vem embora para o Brasil. Tá? Ele vem embora para o Brasil, ele passa pelo Paraná. Existem relatos de que ele ajudou, inclusive, a fazer partos aqui no Brasil, inclusive lá próximo à cidade, dizem que na cidade onde eu faço mestrado, Campo Mourão, ele passou e fez um parto lá na cidade, e ele foi até que ele fixou residência em Santos, São Paulo. E lembra daquela moça que eu falei que sobreviveu e concedeu uma entrevista para o Fantástico? Ela morava na mesma cidade. E eles se reencontraram mesmo? Quase. Eles se reencontraram e casaram. É um perigo. Aí o que acontece? Lá pelas tantas, o nosso querido e desgraçado Joseph Mengele, ele vai. Mas que nome ele tá usando? Eu não lembro agora o nome. Silvio Santos. E aí ele vai pra. Faz sentido. Eles vão pra praia de Santos e lá ele tem um AVC e morre de causas naturais. Que nome. Na praia. É enterrado, tá? E depois de muito tempo, lá na década de 1990, eles exumam o corpo dele, fazem exame de DNA, descobrem que de fato ele era ele, e até hoje o esqueleto dele tá
tá na USP para ser estudado. Tá? Então, assim, Algum experimento. Mas é ué, faculdade de medicina, você acha que não estuda os outros? Olha que legal. Você acha que não estuda o processo cirúrgico, essas coisas, com base em nada? Você acha que eles vão pegar você, alecrim dourado vivo, vão levar pra faculdade e falar, vai, disseca esse desgraçado aqui, analisa a parte. Não, você pega os mortos, né? Show. Algum experimento Pensei dele que era foi. outro tipo de estudo, não, cara. Pensei que Qualquer estudo de anatomia, pode ser medicina, pode ser biologia, pode ser uma série de outras coisas. Eles vão cortar o braço dele. Tá. Algum estudo dele Mesmo foi já sendo realmente só o feito. esqueleto, você tem uma série de procedimentos. Cirúrgicos, inclusive, que ele tinha sinusite, daí foi feito um processo de furar aqui, nessa parte do osso, enfim. Tem uma série de coisas. O Tem Carmen questão vindo de depois da estudo de morte. processo de identificação, para saber como você vai identificar uma pessoa de acordo com as características que você tinha. Nossa, Ou que seja, legal. se a pessoa tem perito criminal, caralho, a quatro lá, por exemplo, se o cara morreu lá, decompôs já, mas aí você acha o esqueleto depois de não sei quanto tempo, daí você vai analisar a questão. Ah, teve fratura na bacia, teve não sei o que, teve procedimento cirúrgico, você vai mais ou menos entender o que a pessoa teve, você vai conseguir cruzar a informação e chegar à identificação da pessoa também. Diga. Duas perguntas. Primeiro, ele tentou implantar as ideias dele, não foi tipo, na Argentina, ele ficou falando com os outros. Eles ficaram junto com a comunidade alemã. Eles se protegiam. Aqui no tinha Brasil vários também. foragistas. Sim, com certeza. Aqui no Brasil E também. não só fora. Claro, tem até hoje. O The Hard. É coisa que não se brinca. Aí a gente tem algumas situações assim, até hoje, eles ficavam ali. Não necessariamente fugidos, mas imigrantes que estavam aqui concordavam com isso, porque eram alemães e eram alianos, enfim. E aí eles basicamente se protegiam. Eles ficavam ali. Queria falar também, minha aluna? Não. E a outra pergunta é daí que vem aquelas fotos que, enfim, é só teoria, mas tipo, tem gente que fala que parece os Minions, que são umas crianças com uma roupa gigante. Eram os primeiros. Bom, mas, enfim. E o Bru é o Miguel. 6. Vamos lá. Existiram campos de concentração, ou algumas situações aqui também. Tá? Se vocês forem fazer uma procura no YouTube, procurem lá o Menino 23. O Menino 23 é um documentário de uma fazenda que tem no interior de São Paulo, onde essa fazenda ela é toda construída com tijolos com a suástica nazista. E daí tem toda uma história por trás de discriminação, de captura, o cara ia no... Quer ver? Sabe aquela brincadeira tonga, idiota que a gente faz no primeiro de ano, que joga os dois lá, a gente se trama na bordada pra pegar? Eles faziam isso com as pessoas no orfanato. Ele ia numa sacada assim e jogava aquilo. E daí ele selecionava os mais fortes separados. Esses mais fortes ele levava pra fazer trabalho de escravo na fazenda. E os fracos eles fossem. Ele não adotava? Hã? Ah, ele é mais forte. Enfim. Tá, mas enfim, vamos lá. Logo após a derrota nazista na guerra, os soldados aliados obrigaram os alemães que moravam perto dos campos de concentração a entrarem e verem o que os nazistas fizeram contra os judeus. Chamaram também cineastas para gravar imagens nos campos de concentração, a fim de registrar o crime contra a humanidade e obter provas para o julgamento. Tá, mas quem chamou? Quem deixou eles irem? Quando você vai invadindo, você vai conquistando, né? Ah, tá. Vai invadindo. É que eu achei que... Tá, esqueci. Aí você vê uma série de coisas, né? Uma série de imagens, por assim dizer. Antes de nós entrarmos no âmbito de mostrar algumas imagens, falar um pouco mais específico sobre o Holocausto, só para vocês entenderem o quão cruel foi a Shoah, o quão cruel foi esse processo dos campos de extermínio, agora eu quero que vocês fechem o olho e eu quero que vocês só prestem atenção nas palavras que eu vou ler desse texto, tá? De verdade, façam esse exercício para tentar sentir o máximo de dor possível nesse texto, porque ele foi encontrado num campo de concentração, tá? Então façam isso.
Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas dúvidas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a... Você quer só ganhar nota? Você quer só aprender a profissão? Está fazendo errado. Está fazendo completamente errado. Você tem que saber o que fazer com isso que você aprende. Senão não adianta nada. Agora vamos para algumas imagens. Essa parte não grava. Obrigado. Se forem